Presidente, vereador Paulo Bagueira, senhores vereadores, cidadãos e cidadãs presentes aqui nas galerias, que nos assistem pela televisão, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias e os colegas trabalhadores aqui da Câmara Municipal de Niterói. Senhor presidente, hoje realizamos esta sessão plenária na data de 5 de abril de 2011. Nesta Câmara e neste plenário Brígido Tinoco, há exatamente um ano, nós estávamos aqui, muitos de nós, o vereador João Gustavo se lembra muito bem, em plena sessão, em plena atividade de audiência pública, uma audiência pública promovida pela Comissão Parlamentar de Inquérito da AMPLA, CPI da AMPLA, e esta audiência pública foi muito importante, porque foi já no final dos trabalhos, e nós tivemos aqui, nesta mesa, sentado onde está agora, neste momento, o vereador Dr. Emanuel Rocha, o presidente da AMPLA, senhor Marcelo Lievines. A sessão se alongou, os debates foram intensos. E, bom, a gente aqui não se dava conta do que estava acontecendo lá fora. Nós sabíamos que chovia, mas não sabíamos que a chuva estava, enfim, implacável. Como terminou a audiência pública, durante ainda a audiência pública, já tivemos algumas notícias, algumas informações ainda desencontradas, nesta noite de 5 de abril, uma segunda-feira, né, de que havia comunidades em situação difícil, não é? Tínhamos notícias, como eu disse aqui, esparsas, de que era possível que tivesse havido deslizamento em algumas comunidades da cidade. Quando saímos aqui da Câmara, já era seguramente mais de 9 horas da noite, certamente mais de 9, bem mais. Bom, vereador Renatinho, vereador João Gustavo alertam aqui, mais de 10 talvez. Né? Eu me lembro que já encontrei, eu fui dirigindo para casa, já encontrei a cidade numa situação muito difícil. Eu me lembro que fui... Bom, mão e contramão já não fazia mais sentido, porque havia uma grande inundação. E eu me lembro que chegamos a percorrer um trecho longo, né, da Dr. Paulo César, que era, enfim, que se transformou num dado momento em mão e contramão. Bom, tudo isso para dizer que foi nesta noite que as coisas começaram a acontecer no âmbito daquela que é, certamente, a maior tragédia popular de Niterói. Nós já tivemos, no passado, no iniciozinho dos anos 60, uma tragédia de grandes proporções, não é, que foi a tragédia do circo. Não é? Essa tragédia de 2010, contudo, ela é uma tragédia eminentemente popular. Porque por mais que se tenha mencionado, né, nas diferentes coberturas jornalísticas, os danos e os estragos e o desassossego também, que nós temos que igualmente deplorar e lamentar, de algumas famílias ali na Estrada Frois, inclusive a família Grael, não é isso? Essa família de tanta glória, que tanta glória deu e continua dando a Niterói. Portanto, não importa que seja na Estrada Frois, não importa que seja um endereço mais pobre ou mais rico, é tudo lamentável. Mas o fato concreto é que a concentração do estrago, vereador Renatinho, se deu, né, em mais de 30 comunidades populares. Na verdade foram 142 pontos de deslizamento, mas provocando deslizamentos, provocando, desabamentos, mortes em mais de 30 comunidades. No dia 7, 2 dias depois, veio assim a acontecer o episódio central da tragédia, ou aquele, não é, que por ter concentrado o maior número de mortos na mesma comunidade, despertou um olhar mais assim acurado da mídia, né, e durante muito tempo, e até hoje, vereador Magaldi, que esteve também muito atento a isso tudo, até hoje se fala muito da tragédia do Bumba, não é?
que é uma tragédia também absurdamente, enfim, marcante. Mas é preciso lembrar que o Bumba e mais 30 e poucas outras comunidades, né, sofreram esse tipo de situação, que nos deixou como principal legado negativo, disparado na frente de qualquer dano outro que tenha sido causado, e os danos não foram poucos, mas é claro que o principal legado negativo foi a morte de 169 pessoas. Né? Conta-se, com dificuldade de precisão, conta-se um número que vai para além da casa dos 10 mil em matéria de desabrigados. Inclusive, reitero aqui, reunião da qual outros vereadores participaram, recentemente aqui na Câmara, quando a própria Prefeitura, não é, mencionando os seus registros, deixa claro que além dos tais 3.200, não é, a serem, que não foram, a rigor, né, plenamente incorporados no contexto do aluguel social, segundo a própria Prefeitura, haveria mais de 6 mil outras situações que sequer tinham entrado naquilo que eu chamo não de uma lista, mas uma ciranda, que aquilo foi uma ciranda, né, de nomes que entravam e saíam para serem contemplados com o aluguel social. Então, senhor presidente, não é possível, e eu me lembro que nós decidimos aqui, na semana da tragédia, na semana do 5 de abril de 2010, nós decidimos aqui que Vossa Excelência entrou em contato com os vereadores, não é? Nós decidimos em consenso que era importante naquela semana mudarmos a dinâmica da Câmara, evidentemente, que era preciso demonstrar a mais absoluta solidariedade, sensibilidade e consternação, que era o sentimento presente aqui entre nós. Não fizemos a sessão plenária e voltamos na semana seguinte. Eu me lembro que assumi essa tribuna e disse que talvez aquela fosse a sessão mais difícil da minha vida.